Um questionamento ao pensamento filosófico ateísta. A ideia de que tudo veio do acaso, a vida e tudo que existe veio a existir sem planejamento? Do nada, o universo decidiu-se por vontade própria se criar. Ao invés do nada, a vida do ser humano com sua consciência, racionalidade, personalidade e individualidade, os animais, a fauna e a flora, tudo isso seria obra do acaso? Os recursos naturais e o suporte à vida. Vamos questionar. Os elementos que dão suporte à vida, como a água, essencial para a vida dos seres vivos, vegetação, animais de todos os tipos, seres humanos, e todos necessitam dessa fonte que é a água para viver. As sementes que dão frutos em sua variedade, com vitaminas relevantes para o bom funcionamento do organismo e da vida, vitaminas, minerais, fibras, carboidratos, proteínas, tudo para as demais funções do corpo, como pele, cabelo, unhas, dentes, corações, ossos e etc. Todas as coisas criadas por Deus, todos os elementos existentes para dar suporte à vida, sem falar no Sol, naquele astro gigante, a Lua, estrelas e etc. Tudo para que haja condição de vida na Terra. O planeta Terra, por exemplo, ele tem totalmente as condições necessárias para a vida de todos os seres. Tudo isso seria obra do acaso? O planejamento da vida. A vida sem planejamento que do nada quis existir. Tempo e espaço veio a existir por acaso? A matéria inorgânica gerar a matéria orgânica? A vida das pessoas só faz sentido aqui enquanto vivemos, nascemos, morremos, vivemos, aprendemos, sofremos, nos alegramos, amamos e depois morremos e não somos mais nada? Apenas uma obra do acaso, sem mais nem menos, apenas viemos a existir, depois vamos embora, sem nenhum tipo de juízo, julgamento ou até mesmo feedback ou até um destino depois da morte com a volta de Jesus Cristo. Bom, nessa parte, particularmente, tudo bem. Depois da morte, realmente, o espírito fôlego de vida volta a Deus e o corpo ao pó da terra, de onde veio originalmente. Ficamos em um estado sem consciência até a ressurreição em Cristo. Porém, haverá um juízo, como disse Jesus. Mas dentro do pensamento ateísta, a pessoa vive e morre e depois acaba-se para sempre. Tudo seria sem sentido, tudo obra do acaso. Se eu quiser amar alguém, eu amo. Se eu quiser odiar, eu odeio, pois nada faz sentido. Sem falar que o acaso fez com que os seres evoluíssem e fez o ser humano se tornar o mais evoluído casualmente. O animal evoluído que se diferenciou-se dos demais, até dos parentes próximos, os primatas. Somos dotados de inteligência e racionalidade e temos personalidade. Somos a coroa da criação, como é dito nas Escrituras. Como ignorar esse fato? Nós, seres humanos, evoluímos e os outros animais, todos eles, ficaram, no caso, sem a evolução necessária da racionalidade. Porque nós, em nossos parentes próximos, que são os nossos ancestrais em comum, ou as várias espécies de primatas, todos eles não evoluíram racionalmente com a consciência e com a personalidade. E vamos falar sobre a racionalidade do ser humano perante os demais seres vivos, razão e inteligência. Por que é que nós somos capazes de pensamentos racionais? E se a nossa mente é produto de acidentes aleatórios e não de uma inteligência racional, Deus, por que é que as assim chamadas capacidades racionais são capazes de determinar o que é verdade? Se a nossa mente nada mais é do que um produto da evolução irracional, então não existe motivos para se aceitar a precisão dos nossos processos mentais. Portanto, a visão ateísta do conhecimento é autorrefutante. Por que é que ficamos bem mais desenvolvidos do que nossos amigos ficaram para trás? Não falo na condição da força bruta das feras selvagens, mas falo do fato de o homem governar tudo. Somos nós que administramos empresas, dirigimos, criamos novas tecnologias, escrevemos livros, nos capacitamos e somos totalmente racionais. Criado por Deus, destaca-se o homem como a coroa da criação. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7. Pois tem como missão governar tudo quanto o Senhor fizera. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Porém,
devido à sua queda deliberada no Éden, transgredindo a vontade divina, como está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, a criação ficou submissa à vaidade. Romanos, capítulo 8, versículo 20 ao 22. Como ignorar tais fatos e que o universo foi criado e planejado por Deus, que somos a coroa da criação, os absolutos morais. Criado por Deus, destaca-se o homem como a coroa da criação, pois tem como missão governar tudo quanto o Senhor fez. Mas devido à sua queda deliberada no Éden, transgredindo a vontade divina, a criação ficou submissa à vaidade, totalmente devido ao pecado de Adão e Eva. Porém, nós vimos que há uma diferença, como a Bíblia fala em sua narrativa, que Deus criou homem e mulher, Adão e Eva, seres racionais, com inteligência, personalidade diferente dos processos evolutivos, que no caso diferenciou o homem e os seus ancestrais em comum, que é da mesma espécie de vários primatas. No caso, eles foram evoluindo no processo lento, porém, só o ser humano, uma espécie, ficou racional. Os outros primatas ficaram semelhantes a todos os outros animais. Se a gente é parente próximo, por que não tem um pouco de semelhança na racionalidade? Os seres humanos, no caso, se diferenciaram bastante de muitos outros primatas que ficaram com uma racionalidade, entre aspas, muito parecida com felinos, caprinos, suínos e etc. Agora vamos questionar o pensamento filosófico ateísta pós-ateísmo, depois que a pessoa se torna ateu. Alguns partem do pressuposto do tipo, Deus existe, então vamos raciocinar. Eles querem raciocinar partindo do pressuposto da ideia de Deus. Eles dizem, abre aspas, se Deus existe, por que existe o sofrimento? Porque existe a morte, porque ele não aparece para nós. A evidência é extraordinária iria, no caso, cessar o ateísmo. Porque há tantas religiões e tantos deuses, dentre outras, aí chegam na conclusão que Deus não existe, sou ateu, fecha aspas. Se fecham a partir daí para novos questionamentos. Depois que falamos sou ateu, há vários questionamentos também a se fazer. E não apenas dizer sou ateu, pois fica 3 pontinhos. E depois, como fica a questão? Ele tem também que a partir do momento que falar sou ateu, começar a questionar o ateísmo. Está vivo. Agora, partindo do pressuposto Deus não existe, vamos raciocinar. Deus não existe, então, como tudo existe. O tempo, espaço, matéria e energia. Como será o universo sem a criação? Tudo por acaso? Viemos do nada para o nada, sem propósito nenhum, porque nós somos diferenciados dos demais animais. A questão da moralidade, a moral que está em nossos corações, de onde vem? Da cultura? Qual o sentido de tudo que existe? E depois, se, ou seja, tudo isso aqui for feito do nada, por acaso, em uma sorte, a vida depois ela se desfazer e terminar, acontecer algum tipo de acidente, um meteoro e tudo se desfazer. Qual o sentido de tudo que aconteceu, se Deus não existe? Pois na Bíblia fala de planejamento, de processos, do Apocalipse, onde tudo vai se desfazer, tudo organizado em um processo cronológico, com ordem, julgamento, final, feedback. E no ateísmo apenas aconteceu por acaso e tudo se vai também por acaso, sem sentido nenhum. Entre outras, a partir daí há problemas. Ateus também têm que questionar tais coisas e não apenas sair dizendo, abre aspas, não existe porque eu não quero que exista, fecha aspas. Viemos do nada e vamos para o nada. Viemos e morremos e depois acabou-se tudo. A vida veio de repente no processo de bilhões de anos e agora temos isso. Vamos continuar a questionar então. O próprio ateu não questiona o próprio ateísmo, ele apenas crê em Deus, acontece algum tipo de questionamento, algum tipo de decepção na vida e a partir daí eles se revoltam, dizem que Deus não existe e começam a se fechar. Não existe mais questionamento nenhum referente à premissa ateísta. Então esse vídeo aqui é para que muitos possam raciocinar e pensar sobre a questão da racionalidade humana e da inteligência. A questão que só nós, seres humanos, homem e
mulher, Adões e Evas que somos, só a gente tem a capacidade de raciocinar. Você pode dizer que os animais são seres irracionais, eles têm suas qualidades em sobreviver em uma selva e etc, coisas que nós às vezes também não conseguimos tão facilmente. Porém, quem toca a vida e quem administra tudo, quem é culpado por ações e não ações é os seres humanos, a coroa da criação. Tente tirar o ser humano do jogo, no caso exterminar todo o ser humano da Terra, e você verá que a Terra vai ficar totalmente desabitada, vai ficar um caos. Os animais não têm racionalidade. Ou pegue, por exemplo, um chimpanzé, um macaco, e coloque ele para dirigir um ônibus. Ele, no caso, não vai ser inteligente, não vai ter inteligência para dirigir um carro, trocar as marchas, mexer no volante, obedecer às leis de trânsito, às placas, ser cordial, dirigir com responsabilidade a direção defensiva. Eles não vão saber de nada. Ou peça para ele ler um livro e depois ele fazer uma resenha, explicar um resumo sobre o livro. Eles não vão saber se comunicar, pois dá algum aparelho com computador quebrado para que ele possa consertar. Ele talvez vai saber mexer nas ferramentas de maneira aleatória, sem saber o que está fazendo, devido, no caso, à sua composição física. Porém, nada disso quer dizer que nós temos eles como os ancestrais em comum. E é óbvio que a gente entende que o darwinismo não fala que o homem e o macaco venham da mesma espécie. No caso, nós viemos do mesmo ancestral em comum, e não que o homem venha do macaco, que erroneamente muitos acabam tendo esse tipo de argumento, que também é um erro. Porém, porque essa questão da racionalidade humana, a questão da moralidade, de onde vêm os princípios padrões da moralidade, vem apenas da questão cultural, de um processo de que é certo e que é errado, o que é bom e o que é mal, vem de aprendizados sociais da cultura, ou não vem de uma premissa de um legislador que seria Deus. Então, que você possa refletir e questionar todo esse tipo de argumento que muitos ateus utilizam. A questão da vida, o planeta Terra que foi planejado para que se habitassem os seres vivos, as pessoas, com todos os suportes para a vida. A água que a gente falou que é essencial, veio por acaso? O acaso, se não tivesse um legislador, um ser inteligente, um design inteligente por trás de tudo, o acaso iria fazer, no caso, a questão da água por acaso, para dar suporte à vida? Todas as frutas, verduras, legumes, tubérculos, tudo que está na natureza, os grãos, que tem vitaminas e minerais essenciais para o corpo, seria o acaso? Casualmente foi feito o planeta Terra e todos os suportes e recursos para dar suporte e recurso para o ser humano existir. Então pense e questione, raciocine um pouco sobre essas questões, para você ver que o ateísmo também não é nada inteligente como muitos acabam pregando. Tem a questão da religião, que muitas religiões acabam pregando o engano, mas não quer dizer que o ateísmo esteja certo. O ateísmo tem muitas lacunas, muitos questionamentos em aberto que, se você for parar e pensar um pouco, vai tudo cair por terra. Então, que você pense sobre essas questões, certo? E depois deixa aqui abaixo nos comentários qual a sua conclusão sobre isso. Você pensou sem nenhum tipo de hipocrisia, pensar abertamente, sem a questão dos pesos da filosofia ou até mesmo de pensamentos emocionais, de algum tipo de angústia que você acabou tendo e acabou se decepcionando com Deus. Mas tente tirar tudo isso, tente tirar o lado emocional e pense só com o lado racional, que você vai ver que o ateísmo é totalmente sustentado por questões emocionais. Então, que você possa entender um pouco sobre essas questões, refletir, raciocinar e questionar todos esses assuntos sobre o ateísmo, sobre sua filosofia, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.